Um empresário e um auditor fiscal foram presos hoje em São Paulo no âmbito da Operação Zelotes. E você vai ver também. A Advocacia Geral da União recorre contra a decisão que reverteu o aumento de imposto para os combustíveis. O Ministério Público acompanha a investigação do assassinato do prefeito de Tucuruí, no Pará. Jones Williams, morto com 7 tiros, era investigado por corrupção. O Ministério Público Federal registra aumento de 13% no número de inquéritos sobre improbidade administrativa. O prazo para o saque de contas inativas do Fundo de Garantia termina daqui a 5 dias e você vai ver como procurar o seu FGTS. No Dia dos Avós, vamos discutir as responsabilidades e os direitos de vovôs e vovós, inclusive o direito à convivência com os netos. E meus netos vieram para alegrar a minha vida. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal da Justiça. Boa tarde. A Advocacia Geral da União recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, para anular a decisão que suspendeu o aumento de impostos sobre a gasolina, o diesel e o etanol. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Guilherme, boa tarde. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, disse que existe sim amparo legal que justifique esse aumento dos impostos. Na semana passada, o presidente Michel Temer anunciou o reajuste de PIS e COFINS sobre os combustíveis. Agora, a 20ª Vara Federal de Brasília ontem suspendeu essa medida, alegando ilegalidade e inconstitucionalidade nesse decreto presidencial. Guilherme. Obrigado, Evne. O Ministério Público no Pará afirmou que vai acompanhar a investigação do assassinato do prefeito da cidade de Tucuruí. Jones William, do PMDB, tinha 42 anos e foi morto quando fazia vistoria de obras na estrada que liga a cidade ao aeroporto. 2 homens e uma moto dispararam 7 tiros contra o prefeito. O corpo foi velado no ginásio municipal. Jones William era investigado pelo Ministério Público por suposto direcionamento de contratos para empresários locais. Ainda não há pistas dos assassinos. 3 prefeitos foram assassinados no Pará em menos de 2 anos. O desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, manteve o bloqueio de bens do ex-presidente Lula, determinado pelo juiz Sérgio Moro. A defesa argumentou que os bens foram adquiridos de forma lícita antes dos fatos apontados na ação criminal. Além de sofrer o bloqueio, o ex-presidente foi condenado em primeira instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do apartamento triplex no Guarujá. O Ministério Público Federal pediu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, que a prisão preventiva do empresário Jacó Barata Filho seja mantida. Ele é investigado por fazer parte de um esquema ligado ao ex-governador Sérgio Cabral. O caso será julgado hoje pela primeira turma do TRF-2. O empresário do setor de transporte urbano do estado do Rio de Janeiro, conhecido como Rei do Ônibus, é investigado pela Força-Tarefa da Lava Jato por suspeita de ser um dos administradores de um esquema de pagamento de propina em troca de vantagens às empresas do setor. De acordo com as investigações da Operação Ponto Final, Jacó Barata Filho e outros investigados teriam movimentado mais de 260 milhões de reais em Caixa 2. Eles operavam um esquema paralelo de contabilidade e movimentação financeira por meio do recolhimento semanal de dinheiro em espécie nas empresas de ônibus. Esses valores eram repassados a diversos políticos e agentes públicos, dependendo dos interesses das empresas. O esquema é mais uma das ramificações da organização criminosa liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Para o Ministério Público, a liberdade de Jacó Barata representa um risco à ordem pública. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou contra o 3º pedido de liberdade feito pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ao Supremo. O Procurador-Geral afirmou que Cunha pode voltar a cometer crimes, por exemplo, ocultar valores desviados
e exercer influência sobre seus asseclas na Câmara dos Deputados, nas palavras de Janot. Pode ainda tentar intimidar o presidente da República, Michel Temer. Eduardo Cunha está detido desde outubro do ano passado, em Curitiba, em razão da Operação Lava Jato, e tenta negociar um acordo de colaboração premiada. O Conselho Nacional do Ministério Público lançou a 6ª edição da publicação Ministério Público, um retrato. A publicação traz informações sobre o número de inquéritos instaurados e movimentados, denúncias oferecidas e processos recebidos no ano passado. O procurador-geral Rodrigo Janot participou do lançamento. A publicação anual traz dados sobre a atuação dos Ministérios Públicos da União e também nos estados. Em 2016, o MP instaurou mais de 46 mil inquéritos civis públicos para apurar irregularidades de improbidade administrativa, 13% a mais que em 2015. Destaque também para o número de denúncias oferecidas, mais de 820 mil. O lançamento do livro Ministério Público, um retrato 2017, foi feito pelo Procurador-Geral da República. Rodrigo Janot explicou a importância desse tipo de documento. A publicação de informações e estatísticas que refletem confiavelmente o Ministério Público do presente, além de possibilitar maior controle social, reafirma o compromisso institucional com valores como a ética, transparência, cooperação, independência, inovação, valores esses que fizeram com que a sociedade brasileira confiasse ao Ministério Público a defesa de princípios tão caros aos brasileiros. A Polícia Federal prendeu hoje em São Paulo um empresário e um auditor da Receita Federal. Eles se tornaram réus na chamada Operação Zelotes. Vamos ver as informações com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Olha, o empresário Mário Panhozzi Júnior e o auditor da Receita Federal, Eduardo Cerqueira Leite, foram presos preventivamente no início da manhã. Os dois viraram réus depois que a Justiça Federal aqui em Brasília aceitou na segunda-feira a denúncia do Ministério Público Federal contra os dois e outras 9 pessoas. Todos são investigados na Operação Zelotes, que apura o perdão de dívidas tributárias mediante pagamento de propina no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Segundo as investigações, o auditor da Receita Federal seria o líder do esquema que beneficiava empresas. Ainda segundo o Ministério Público Federal, o pagamento de propina era feito por meio de uma empresa de consultoria de Mário Panhozzi Júnior. Os réus são acusados de corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa e também apropriação de dinheiro de instituição financeira. Nossa produção não conseguiu contato com a defesa de Eduardo Cerqueira e já os advogados do empresário Mário Panhozzi Júnior diz que o cliente ficou surpreso com a prisão e a denúncia, contesta as acusações e que vai tomar as medidas cabíveis. Guilherme. Obrigado, Carolina. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou tese sobre o prazo recursal depois de intimação por oficial de justiça, pelos Correios ou por carta precatória. O Código de Processo Civil estabelece que começa a correr o prazo recursal quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, na data em que o comprovante de entrega é anexado aos autos. O STJ, ao julgar recurso repetitivo, se baseou no artigo 241 do CPC de 1973 para fixar a tese. Nesse raciocínio, o STJ entendeu que, via de regra, o prazo recursal começa a ser contado com a intimação. Porém, sendo a intimação ou citação por correio, oficial de justiça ou por carta de ordem, precatória ou rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido ou da juntada da carta. Esse entendimento já constava na legislação e também existem precedentes da Corte Especial do STJ nesse mesmo sentido, como citou o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho. A matéria de relatoria do ministro Napoleão Nunes foi muito bem sedimentada no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo se dará após a juntada aos autos do comprovante de citação.
Agora, a tese fixada pela Corte Especial, estabelecida em julgamento de recursos repetitivos, vai servir de orientação para outras instâncias em julgamento de casos idênticos. E, com isso, recursos especiais contrários não deverão chegar ao STJ. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. No Dia dos Avós, vamos conhecer melhor os direitos e deveres de vovôs e vovós. Voltamos em instantes. Um agente de tributos de Mato Grosso, preso preventivamente, não conseguiu suspender o pagamento de fiança para conseguir a liberdade. O pedido de liminar foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O fiscal foi preso preventivamente durante a Operação Zaqueus por suposta participação em esquema criminoso que fraudava licitações na Secretaria de Fazenda Estadual. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reduzir a fiança de mais de R$1 milhão. O tribunal fixou um novo valor de 430 mil, mas mesmo assim o agente alegou não ter condições de pagar a quantia. Foi então que os advogados de defesa pediram a suspensão da exigência da fiança, com expedição imediata do alvará de soltura. O pedido veio para o STJ, onde a presidente da corte, ministra Laurita Vaz, negou a liminar, alegando que o juiz levou em conta as condições econômicas do fiscal antes de fixar o valor da fiança. De acordo com a ministra, reverter essas conclusões exigiria uma nova análise de provas, o que não pode ser feito por meio de habeas corpus. As questões centrais do caso vão ser analisadas pela 5ª turma aqui do STJ, logo após o recesso forense. Hoje é dia dos avós. Eles são os responsáveis legais pelos netos na ausência dos pais e têm a convivência com as crianças assegurada por lei. Para muitos netos, avós são pais com mais açúcar. Maria José tem 5 netos, convive com eles quase que diariamente. Para ela, ser avó é uma responsabilidade desempenhada com muito mais leveza do que o papel de mãe. É um contato muito gostoso, prazeroso, viu? E que só me dá alegria. Eu só tenho alegria com meus netos, porque realmente eles fazem parte da minha vida. Eu não sei o que seria de mim se não fossem meus netos. Desde pequena, Daniela sempre teve um carinho especial com a avó. Elas não conseguem explicar tanta afinidade. Um grande exemplo que eu tive na vida e eu tenho certeza que muito do que eu sou hoje eu devo a ela. O respeito e o carinho na relação delas traduzem a palavra avó. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio a professora de Direito Civil, Suzana Viegas. Obrigado, Suzana, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Muito bem. Em que situações os avós são responsáveis pelos netos? Bom, existem várias situações. Algumas delas são quando os pais não têm condições de cuidar, prestar aquele cuidado cotidiano, eles são, considerados aptos a cuidarem dos netos. E também existe a responsabilidade pelo sustento, mas essa responsabilidade é bem importante que fique claro que ela é subsidiária. Então, os avós eles não têm obrigação de sustentar os netos, apenas quando os pais não tiverem condições, eles podem ser chamados. Agora, os avós devem cuidar dos netos apenas na ausência dos pais em caso de morte ou não? Também em outras situações, em viagens, em que situações? Em várias situações. Na verdade, o que nós estamos vendo pela reportagem é o incentivo à convivência familiar. Então, mais do que uma obrigação, é importante que se tenha consciência da convivência familiar, que é um direito garantido constitucionalmente, Então, é uma convivência que se incentiva sem que se imponha uma obrigação. Mas é claro que esse convívio pode ser requerido na justiça, caso seja negado. A recíproca é verdadeira. Assim como os avós têm responsabilidades, eventualmente, sobre os netos, netos podem ter responsabilidade também sobre os avós. Exatamente. Isso decorre não só do Estatuto do Idoso, mas também das regras que estão previstas no Código Civil. Não só o sustento material, assistência material, como também os cuidados, se responsabilizar pelo cuidado no cotidiano dessas pessoas que chegam a uma determinada idade e são consideradas vulneráveis. E os avós têm direito à convivência com os netos. Sem dúvida nenhuma. É um direito que está na lei. Exatamente. Quando a Constituição prevê que é garantida a convivência familiar, isso significa que aquela pessoa que é privada da convivência de algum familiar
do núcleo, ou seja, da família mais extensa, pode requerer na justiça que o juiz assegure esse direito, caso não seja feito espontaneamente. E qual é a importância, já que nós estamos... Porque é uma coisa importante é a gente dizer que uma coisa é a letra fria da lei, no papel. Outra coisa são decisões judiciais, muitas vezes, que extrapolam um pouco isso e invadem um campo até legitimamente, mas invadem um campo emocional, um campo que no sentido figurado propriamente. Em que situações isso se revela? Bom, é bem frequente hoje em dia que avós ingressem em juízo requerendo a garantia de poder visitar, conviver com os netos. Então, o que ocorre? O juiz ele pode assegurar esse direito, mas é importante que se tenha em mente uma questão que vai para além do aspecto jurídico, que é a importância dessa convivência. Por que esses avós estão sendo ali, tendo a garantia dessa convivência? Porque os avós integram o núcleo familiar ao qual a criança e o adolescente têm direito a conviver. Então, na verdade, a justiça vai reconhecer não apenas o direito, mas como a importância do afeto nessa convivência. Professora, nós vamos falar sobre isso mais um pouco, daqui a pouquinho. Agora, eu te convido a ver o que nos espera no próximo bloco do Jornal da Justiça. Faltam 5 dias para o fim do saque em contas inativas do FGTS. A gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta com a entrevista da professora de Direito Civil, Suzana Viegas. Nós conversamos sobre o Dia dos Avós, sobre o direito dos idosos. Professora, qual é a importância dos avós na estrutura familiar? Bom, cada vez mais os avós são chamados para integrar o cotidiano, a rotina dos netos. Muitas vezes porque a mãe trabalha, o pai trabalha, até mesmo às vezes esses netos são filhos de pais separados, então eles acabam tendo uma proximidade maior e complementando essa rotina de cuidados que cabe aos pais. Essa importância, além de afetiva, é também jurídica. Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes os avós, eles acabam até mesmo exercendo o que se chama de guarda de fato, quando os pais ou não podem ter a guarda dos filhos, não têm condições e acabam ficando com os avós. É importante que, nesses casos, os avós regularizem essa guarda, até mesmo para que possam exigir determinados direitos, como, por exemplo, previdenciários em relação aos netos. Muito obrigado, professora Suzana Viegas, pela participação no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. O prazo para o saque nas contas inativas do FGTS termina na próxima segunda-feira, dia 31 de julho. Depois dessa data, a retirada do dinheiro não será possível. 5 milhões de trabalhadores ainda não fizeram saque das contas inativas do FGTS, de acordo com o Ministério do Trabalho. São 800 milhões de reais que ainda podem ser sacados. É bom eles ficarem atentos, porque depois de segunda-feira, o dinheiro das contas inativas do FGTS só poderá ser utilizado em algumas situações previstas em lei, como em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria ou para compra de imóveis. São vários casos previstos na lei do FGTS que permite o saque. E para as contas que ficarem inativas, aí ele vai ter que aguardar o prazo de 3 anos para poder sacar novamente. O João não perdeu tempo. Logo que o calendário de saques das contas inativas foi divulgado pelo governo, ele correu até uma agência da Caixa e buscou uma parte do dinheiro. Agora, ele veio buscar o restante. Tem algumas coisas que a gente tem que dar prioridade, né? Por exemplo, tive um aumento agora de plano de saúde, eu vou ter que gastar com ele, né? Investir nisso aí. Saúde, melhor. O Otacílio também não perdeu tempo. Assim que soube que tinha direito, sacou o dinheiro. Eu usei ele justamente para aumentar a minha poupança, para poder, se de repente tiver alguma coisa inesperada, eu ter esse dinheiro para mim poder resolver essas situações. Até esta semana, mais de 24 milhões de brasileiros já fizeram saque do FGTS inativo, um total de 42 bilhões e 800 milhões de reais sacados. Para saber se você tem direito ao saque das contas inativas, basta acessar o site da Caixa Econômica Federal e informar CPF, data de nascimento e número do PIS. O saque pode ser feito nas agências da Caixa e nos terminais de autoatendimento. Basta informar o número do PIS/PASEP, apresentar um documento de identificação e a carteira ou termo de rescisão de contrato de trabalho.
Para quem tem até R$ 3.000 nas contas inativas, o saque também pode ser feito nas lotéricas. Basta apresentar um documento de identificação e o cartão do cidadão. Até R$ 1.500, o saque pode ser feito nos terminais de autoatendimento, também com o cartão do cidadão. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu as Casas Bahia do pagamento de indenização por dano moral coletivo por terceirização ilícita. Os ministros entenderam que o serviço de carga e descarga de mercadorias de fornecedores não é a atividade principal da empresa. O Ministério Público do Trabalho entrou com a ação civil pública contra as Casas Bahia com o objetivo de obrigar a rede a assinar a carteira de trabalho dos empregados. Na ação civil pública também foi pedido o pagamento de R$10 milhões por dano moral coletivo. De acordo com o processo, a terceirização dos serviços de carga e descarga de mercadorias de fornecedores no centro de distribuição em Jundiaí, em São Paulo, era caracterizada terceirização ilícita da atividade fim da rede varejista. A primeira instância negou o pedido por entender que não havia relação jurídica entre a empresa e as prestadoras de serviço. Mas para o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, o serviço de carga e descarga faz parte da atividade fim da rede, ficando demonstrada a terceirização ilícita. Por isso, determinou o pagamento de R$1 milhão por dano moral coletivo, mas o pagamento de multa se a empresa continuasse contratando trabalhadores para essa atividade sem carteira assinada. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a rede varejista alegou que esse tipo de serviço não é a principal atividade da empresa. Além disso, afirmou que compra os produtos e exige que a entrega ocorra nos depósitos das lojas, mas não tem obrigação de fiscalizar. A relatora na 8ª turma, a ministra Dora Maria da Costa, aceitou o argumento. Para a ministra, não ficou comprovada qualquer relação de subordinação entre os auxiliares terceirizados pelos fornecedores e as Casas Bahia. Como se observa, não estão incluídos no objeto social da agravante os serviços pertinentes ao carregamento e descarregamento de mercadorias e movimentação em geral, razão pela qual não podem ser considerados como o ponto fulcral da atividade empresarial. Também, não obstante isso, é possível extrair da decisão recorrida que, no caso concreto, as empresas fornecedoras de mercadoria, a reclamada, é que contratava as empresas de transporte, que, por sua vez, contratava outras empresas para o serviço de carregamento e descarregamento de mercadoria, o que demonstra que a relação existente entre as empresas era comercial, regulamentada pelo Código Civil. Assim, os ministros da 8ª turma aceitaram o recurso das Casas Bahia, restabelecendo a sentença que absolveu a empresa da condenação por dano moral coletivo em virtude de terceirização ilícita. A decisão foi unânime. O que você conhece da cultura cigana? Este é o assunto do artigo 5º desta semana. O programa vai falar também do preconceito que os ciganos sofrem no Brasil. De acordo com o IBGE, existem 500 mil ciganos no país, mas o Instituto reconhece que o número pode ser muito maior. O programa vai ao ar às 8h30 da noite. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde, até amanhã.